Projeto de extensão: Fundamentos de Ciência da Computação. Grupo: Guilherme Teodoro de Oliveira, TIA 42303893, Miguel Honório Borel Putis dos Santos, TIA 42320003, Eduardo Henrique de Souza Cruz, TIA 42339731, Felipe Cortes Veríssimo Cutis, TIA 42320623, Nicolas Teles Martins Fontes, TIA 32376030. Título: Como não esgotar a população de peixes. Projeto: Em nosso projeto de extensão, utilizaremos o pensamento computacional e seus 4 pilares: decomposição, abstração, reconhecimento de padrões e algoritmo, para solucionar o problema do esgotamento da população de peixes devido à pesca exploratória. Acreditamos que o projeto se enquadra no objetivo 14 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, Vida na Água, pois iremos desenvolver uma solução que auxilia na preservação de diversas espécies de peixes e outros animais marinhos. Segundo dados da ONG WWF e da Sociedade Zoológica de Londres, ZSL, a quantidade de peixes nos oceanos caiu mais da metade desde 1970. Essa informação preocupante é resultado direto da sobrepesca e dos métodos de pesca destrutivos. A sobrepesca ocorre quando muitos peixes são capturados e não existem adultos suficientes para se reproduzir e dar continuidade a uma população saudável. Nos dias atuais, a sobrepesca vem se configurando como um grave problema global, pois, além de afetar a fauna marinha, ameaça os meios de subsistência das comunidades pesqueiras e o abastecimento de peixes para gerações futuras. Os métodos de pesca destrutivos são aqueles que degradam e causam sérios impactos na biodiversidade. Os principais são a pesca com explosivos ou dinamite, que mata ou atordoa os peixes e destrói os corais, e a pesca com cianeto, para atordoar e capturar peixes vivos para os mercados de peixes ou peixes de aquário. O cianeto que é pulverizado ou despejado nos recifes pode danificar e matar os corais. É possível acabar com a sobrepesca. A solução pensada é a criação de cotas negociáveis de pescaria. Essas cotas têm como objetivo restringir a quantidade de pesca por barco por ano, de acordo com o tamanho e a capacidade do barco. Cada barco poderá pescar uma certa quantidade de peixes. Essa ideia não traria prejuízos para nenhum tipo de comerciante, pois empresas com barcos grandes e empresas ou pescadores com barcos pequenos poderiam pescar o equivalente ao seu tamanho e aos seus gastos. Como citado anteriormente, essas cotas são negociáveis, ou seja, podem ser compradas e vendidas. Nossa solução busca evitar que diversas espécies de peixes sejam extintas. Além disso, outro benefício de nossa solução é a preservação dos recifes de corais, que estão ameaçados em todo o mundo. Boa noite, eu me chamo Nicolas Teles e hoje eu irei falar sobre a decomposição. A decomposição, que consiste em quebrar o problema em partes menores, seria utilizada para dividir o problema em duas partes. Uma relacionada à obtenção das cotas de cada tipo de barco e a outra relacionada à fiscalização das negociações das cotas. A primeira parte do problema também seria decomposta em relação ao tamanho do barco, ou seja, os barcos pequenos, médios e grandes seriam tratados como problemas individuais para facilitar a criação das cotas para cada um deles. A segunda parte do problema seria separada ao todo, pois antes de desenvolver uma política de fiscalização das negociações das cotas, é necessária a criação de tais cotas. Meu nome é Eduardo e irei explicar como foi introduzido o pilar da abstração no nosso projeto. A abstração, que consiste em ignorar elementos desnecessários e focar nos detalhes importantes, seria utilizada para focar em um subproblema por vez, evitando os demais. Dessa forma, o foco inicial seria para o problema geral da obtenção das cotas. Depois, o foco passaria a ser para a obtenção das cotas de cada um dos tipos de barcos, ou seja,
Primeiro, o foco seria na obtenção da cota dos barcos menores, segundo, na obtenção da cota dos barcos médios e terceiro, na obtenção das cotas dos barcos grandes. Por último, o foco seria no desenvolvimento de uma política capaz de fiscalizar as negociações e garantir que tudo seja cumprido da maneira correta. Boa noite, sou Miguel Honório e vou falar sobre o pilar reconhecimento de padrões. O reconhecimento de padrões consiste em identificar similaridade ou padrões. Seria utilizado para procurar similaridade em outras tentativas de acordos desse tipo. Além disso, seria utilizado na obtenção das cotas de cada um dos tipos de barcos, pois o princípio para o cálculo de tais contas é mesmo o que varia e o tamanho do barco. Olá, eu me chamo Felipe Cortes e irei explicar como foi introduzido o pilar do algoritmo no nosso projeto. O algoritmo, que consiste na descrição da solução através de uma sequência de regras e passos, seria utilizado para a criação das cotas de cada um dos tipos de barcos e para o desenvolvimento de uma política de fiscalização das negociações das cotas. Para a criação das cotas, o algoritmo seria muito importante, pois ele estabeleceria os passos para o cálculo das cotas de cada um dos tipos de barco, variando apenas o tamanho do barco. O princípio do cálculo seria o mesmo e levaria em conta os períodos de alta e baixa temporada e os períodos em que o mar é mais perigoso para a pesca. Para o desenvolvimento de uma política de fiscalização, o algoritmo seria fundamental, pois ele estabeleceria todos os passos que deveriam ser seguidos para garantir que quem vendesse sua cota não pescasse mais e quem comprou uma cota não ultrapasse seu novo limite de pesca.